Senhoras e senhores, apresentando a Flor! Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 17 do Filô. Sabe, de vez em quando acontecem coisas tão entristecedoras na vida, não coisas que acontecem com a gente, mas às vezes com os outros, coisas que a gente vê, acontecimentos terríveis dos quais a gente sabe, dos quais a gente indiretamente vê por uma imagem, uma foto. Nós vemos histórias de pessoas que são capazes de causar um mal gigantesco, um mal abominável contra outras pessoas. Atos de crueldade os mais extremos. E quando a gente vê isso, a gente se pergunta, mas como é que é possível ter gente assim? E a gente usa um termo para isso: desumanidade. Como é que pode ter gente tão desumana? Bom, a palavra humanidade, a ideia de humanidade, ela se refere a princípio à nossa natureza, a natureza humana, quem nós somos, aquilo que nós somos, que tipo de espécie nós somos, que tipo de seres nós somos. E quando a gente fala de um humano desumano, é como se houvesse em nós algum tipo de capacidade de sermos contrários à nossa própria natureza. Nós não seríamos, por exemplo, como a banana. Hoje de manhã eu comi banana com canela. A banana, ela era banana mesmo. A banana não virou durante a noite uma maçã, por exemplo. A banana não contrariou sua natureza de banana. Sim, há bananas diferentes umas das outras. Umas são maiores, outras são mais doces. As bananas são todas elas singulares do mundo. Cada banana, só ela tem as pintas que tem. Tudo isso diz respeito à sua singularidade, mas para além da singularidade da banana, há uma generalidade, há uma espécie à qual ela pertence com certos atributos que são comuns a todas as outras bananas. É a bananidade da banana. E uma banana não se torna desbananesca ao longo do tempo. Ela pode apodrecer, sim. Ela pode azedar. Ela pode perder água e soltar um líquido mal cheiroso na travessa. Tudo isso pode acontecer com ela. A degenerescência pode acontecer com ela. Mas mesmo na degenerescência, ela é uma banana. Porque só a banana apodrece do jeito que uma banana apodrece. Cada coisa apodrece do seu jeito. Cada coisa degenera do seu jeito, de tal maneira que mesmo na degenerescência, a natureza ainda prevalece. Mas e o homem? É possível mesmo uma tal desumanidade, nós sermos diferentes da banana e acordarmos contrários a nós mesmos? É que há uma coisa que nós temos e a banana não tem. As bananas não têm lá muita capacidade de destruir voluntariamente outras tantas bananas. Há uma banana que luta, ou uma bananeira que seja, que lute pelo domínio territorial da plantação de bananas. Seria a única banana, só as bananas iguais a mim. Imagina uma revolta entre bananas nanicas versus bananas caturra. Aí não dá, caturra e nanica é a mesma coisa para quem não sabe. Seria melhor o exemplo, as bananas nanicas versus banana prata. E brigando pela aliança com a banana ouro e a banana d'água que estão ali no canto, né? A banana da terra olhando de longe, grandona. Imagina uma luta política entre bananas. O homem é capaz de lutas políticas e é capaz de, em nome dessas lutas políticas, destruir humanos, fazer com os outros algo que causaria nele não propriamente uma degenerescência, ou seja, uma desagregação do ser que ele é, uma morte, por exemplo, que teria decorrências naturais, não, mas algo forçado. Forçadamente você abrevia o tempo de existência de alguém na Terra, voluntariamente e forçadamente você cria, prolonga e torna agudo um sofrimento desnecessário sobre o outro, só para atender uma vontade, só para atender um desejo. Isso é a desumanidade, é atentar contra o que há de comum em nós nos outros. Por isso não se trata de uma ideia de natureza, por isso que a palavra humanidade é tão confusa. Porque
Se ao falar de humanidade nós podemos nos referir à natureza humana, essa natureza comporta em si tanto o bem quanto o mal. Há um texto muito antigo, uma leitura do Sefer Yetzirah, um texto importante do judaísmo, um texto importante da Kabbalah. Vai se falar do mundo a partir de uma metafísica muito curiosa. Há um mundo imaterial, um mundo celeste, um mundo divino, um mundo de energias, em que nesse mundo coisas contrárias não se tocam. Imagine dois contrários, o bem e o mal. O bem é Deus, o mal é o afastamento de Deus, não é a substância contrária nessa perspectiva. O mal nunca encontra o bem nunca encontra o mal. Ficam em planos imóveis, distantes, inatingíveis, num plano onde o tempo e o espaço não significam nada. Há uma distância sem que a ideia de espaço faça sentido. É cada um no seu plano energético, é como água e óleo. Podem até ter vizinhança, mas não se misturam de jeito nenhum. Mas aí esse mesmo texto vai dizer: e o mundo material, o mundo físico? Esse é o mundo em que Deus criou para que essas coisas que no mundo não material não se encontram nunca, aqui possam se encontrar. A conclusão teológica é que esse mundo material é o mundo dos opostos. É o mundo em que aqui o bem e o mal se encontram, o bem e o mal convivem, e a humanidade é isso. A humanidade é essa coisa que nos torna capazes de praticar pelo outro atos da mais extrema e genuína grandeza, gentileza, generosidade, mas que também nos torna capazes de agir contrários a todos esses mesmos valores. Há em cada um de nós o bem e o mal. Há em cada um de nós a capacidade da prática do bem e do mal. Anjos não têm como praticar o mal e demônios não têm como praticar o bem, porque são de outro plano, são de outro mundo, mas nós aqui somos anjos e ao mesmo tempo nós somos demônios. Há um autor, fugindo à regra aqui dos nossos encontros, dos nossos podcasts, porque não é um autor grego, é um autor chinês, Confúcio. Confúcio trabalhava muito a ideia de humanidade nos seus textos. Nos Analectos, por exemplo, ele cita com bastante frequência a ideia de humanidade como um preceito moral. Mas ele não traz em nenhum momento um conceito do que vem a ser humanidade. Então você tem que extrair esse conceito ao longo do texto. Mas ele coloca basicamente a humanidade numa perspectiva que é relacional. A humanidade é aquilo que se manifesta em nós, aquilo que nós desenvolvemos pela prática de uma convivência com o outro, baseada em dois princípios básicos. O primeiro deles é amor, uma relação amorosa para com o outro. Um amor que é entrega, um amor que é o contrário do egoísmo, um amor que é altruísmo. E de outro lado, o que ele chama de respeito aos ritos. O respeito aos ritos, você pode interpretar aqui como regras sociais, como regras da convivência. Se Confúcio não deu um conceito, teve um autor, um leitor de Confúcio, que tentou nos dar um. Chama-se Mêncio. Ele vai dizer o seguinte: a razão para o homem nobre ser diferente das pessoas comuns é que ele é capaz de preservar a pureza de seu coração. Usa a humanidade para preservar seu coração. Usa os ritos para preservar seu coração. A pessoa que carrega a humanidade em seu coração ama as pessoas comuns. A pessoa que possui os ritos em seu coração respeita as pessoas comuns. Por amar as pessoas, será sempre amado pelos outros. Por respeitar as pessoas, será sempre respeitado pelos outros. Amor e respeito. Dois princípios fundamentais, duas características daquilo que Confúcio, e bem ou mal, nós hoje também vamos chamar de humanidade, de um comportamento humanitário. Ser humano é cultuar ou desenvolver em você aquilo que Confúcio chama de humanidade, que nada mais é do que uma
excelência virtuosa, se preferir numa linguagem mais grega. É desenvolver das capacidades que você tem, daquilo que você pode no mundo fazer como bem ou mal, desenvolver o que há de melhor e o que torna você uma pessoa melhor nessa perspectiva. Não haveria uma ideia de melhor e pior também se em Confúcio não houvesse uma referência para dizer onde é o em cima e o embaixo, onde é o melhor e o pior, uma escala. E por isso há um princípio teológico nessas lições também, da existência de Deus, de uma proximidade com Deus, entendendo Deus como a bondade em si, o amor em si, a essência em si. Sócrates, quando falava do seu não medo pela morte, quando falava de que, no final das contas, todo o esforço do filósofo, se deve ter uma missão do filósofo na Terra para consigo mesmo, é adquirir o amor pela morte e não o temor. É porque é na morte que você se aproxima mais ainda, por não ter corpo, por não ter mais em você a capacidade da prática do mal, com tudo aquilo que te puxa para baixo na prática do mal, aquilo que são causas que Sócrates atribui à corporeidade da prática do mal, demandas do corpo que são como o medo, a inveja, a raiva, o egoísmo. Tudo isso coloca a gente para baixo, a ambição. Mas sem corpo, livre dessas demandas, é como se você saísse desse mundo físico e agora, noutro plano, noutra existência, noutro mundo, você não tenha mais a metade demônio. Agora fica mais fácil para você, com menos partes demoníacas em você, poder ser um pouco mais angelical. É por isso que Sócrates traz para o campo das ideias, muito parecido com Confúcio, em que você fala assim de respeito às regras, respeito aos ritos, respeitar os outros a partir da expectativa que elas tenham do seu comportamento. Porque respeitar a partir de ritos ou regras é isso que significa. Já existe uma espécie de código que diz do que é ter respeito e do que não é, e que muda de cultura para cultura. E, portanto, quando você adere a esse código, quando você respeita esse código e age com as pessoas de tal maneira que as pessoas reconheçam na sua ação, na sua atitude, nas suas preocupações, respeito, um ato reverencial, algo que diz, olha, eu reconheço você, reconheço essa regra e aplico essa regra sobre você porque eu te vejo, eu te percebo, eu te reconheço. Eu aceito a sua existência. Boa parte da desumanidade pressupõe a ausência disso. A invisibilidade, eu não te vejo, eu não te respeito, eu não quero saber de você, você para mim é nada. E por isso não há rito possível, ainda que exista em termos sociais, em termos jurídicos, ritos consagrados das relações, eles se tornam completamente desimportantes. A educação, a finesse, até o direito torna-se absolutamente irrelevante, porque não há o princípio fundamental no coração daquele que age, um princípio humanitário de ação, que é o respeito pelo outro. E esse respeito pelo outro não vem do outro, não vem da regra, eles são meios, o respeito do outro vem da ideia em si de respeito. Sócrates jogava o tempo todo para as ideias em si. E é na morte, no outro mundo, que o espírito encontrará as ideias em si, estará mais próximo das ideias em si, porque aqui nesse mundo que os contrários se encontram, aqui há a presença da ideia em si, mas ela não está sozinha, ela não aparece clara na cabeça das pessoas, ela aparece na forma de palavras, de discursos, de coisas ditas, de coisas ouvidas, de coisas praticadas, mas em essência mesmo, a essência que ela é só ideia, como se fosse só alma sem corpo, só ideia sem palavra, essa não tem aqui. Mas é a existência dela lá em outro mundo que permite que exista uma perspectiva moral, que dá ao filósofo coragem, até alegria diante da morte, que dá, longe do dia da morte, uma diretriz para agir em conformidade com o que sabe ser bom, belo e justo pela prática das ideias. O mesmo Confúcio falava dessas ideias como um caminho que leva à sabedoria, que leva ao encontro dessas ideias, e um grande desprezo por tudo aquilo que geralmente é o que as pessoas mais buscam.
diz Confúcio. Riqueza e alta posição. Eis o que as pessoas desejam, mas se não forem obtidas pelo caminho correto, não devem ser preservadas. Pobreza e baixa posição. Eis o que as pessoas abominam, mas se não forem obtidas pelo caminho correto, não devem ser deixadas. Se o homem nobre abandonar a humanidade, como construirá sua reputação? O homem nobre não pode dar as costas à humanidade, nem pelo tempo que se leva para fazer uma refeição. Mesmo em situações urgentes, deve ser assim. Mesmo em meio a tribulações, deve ser assim. Mas apesar de dever, é tão difícil que as pessoas de fato ajam assim. Ajam não preocupadas com seus interesses, com aquilo que vai ganhar, com o ganho pelo ganho. Ajam preocupadas com esses grandes valores, com o bem em si. Essa preocupação com o bem em si que o torna mais humano. Ainda numa analogia, é muito parecido com o que Sócrates dizia também. A condição do filósofo, aquilo que torna o filósofo não é saber muitas coisas. É ter em si, como um princípio, a causa eficiente do conhecimento, que para ele é a ideia do bem. A ideia do bem. Isso que se manifesta no nosso coração de forma amorosa, que a gente chama de amorosa. Não é à toa que a filia, de onde vem a palavra filosofia, é um dos nomes gregos para a ideia de amor, não é? É o amor à ideia do bem que torna alguém capaz de agir bem no mundo, de entender o mundo, de conhecer o mundo, e não os bons livros que leu, e não prestar atenção na aula, não é isso. Não adianta nada ler um bom livro, prestar atenção máxima numa aula, anotar como CDF tudo que é dito e decorar frases feitas, se o princípio que te guia nessa busca, nesse esforço, não é a ideia do bem. Vai decorar o nome das coisas, vai decorar conteúdo, será um obeso intelectual. Não será aquilo que os antigos chamavam de sábio. Não haverá sabedoria. É fácil entender isso, mas mesmo para quem entende é tão difícil agir em conformidade com, entender a ideia de amor, entender a ideia de humanidade e agir com humanidade sempre, sem exceção, nem mesmo na hora do almoço, como diz Confúcio. E ele complementa: nunca vi ninguém que gostasse de praticar a humanidade, nem que detestasse ver os outros praticarem a desumanidade. Dos que gostam de praticar a humanidade, ninguém está acima deles. Já os que detestam praticar a desumanidade, se além disso agirem com a humanidade, isso impedirá que pessoas desumanas façam recair injúrias sobre seus corpos. Será que existe alguém capaz de usar suas forças, mesmo que só por um dia, para agir com a humanidade? Nunca vi ninguém que não tivesse força bastante para isso. Talvez haja pessoas assim, mas nunca as vi. Em resumo, todo mundo aplaude a humanidade. Todo mundo vaia, nas redes cancela as pessoas que praticam desumanidade. Ou seja, as pessoas entendem o valor das coisas. Elas sabem a importância do comportamento humanitário, elas sabem a importância do comportamento amoroso, admiram o comportamento amoroso, mas entre admirar e entender o amor e o respeito e agir amorosamente e respeitosamente tem uma diferença tão grande. E lembra Confúcio no final desse trecho: todo mundo é capaz, não conheço ninguém que não seja capaz de agir de forma humanitária. Mas também desconheço gente que de forma ativa, constante, frequente, incansável, haja de forma humanitária o tempo todo. Todo mundo é capaz de amar, todo mundo é capaz de respeitar, mas é tão difícil ver alguém que, ainda que conheça, que admire esses dois valores, que os pratique constantemente. O próprio Confúcio diz de si mesmo, alguém que se esforça por isso. É preciso um esforço, por mais que a gente entenda, por mais que tenhamos em nós a capacidade, mas é preciso um esforço
para agir bem, para agir de forma humana, para agir de forma amorosa, para agir de forma respeitosa. Esforço. Nessa vida, nesse mundo em que bem e mal se encontram, é preciso esforço para vencer o mal. E ele não está lá fora, ele não está na rua, ele não está nas notícias tristes que a gente lê nos jornais e vê nas TVs e nos nossos celulares. Ele está dentro de cada um de nós, na nossa natureza humana. Esse depósito de contrários, essa festa de contrários, mas que há em nós afetos suficientes, razão suficiente e força suficiente para lutar essa batalha e saber para que lado nós devemos direcionar nossos esforços. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Nosso próximo episódio retornaremos aos gregos, só os gregos, num tema fundamental para a humanidade, que é o amor. Até lá!